Atos de André e Matias. Naquele tempo todos os apóstolos estavam reunidos e dividiu os países entre si, tirando a sorte. E coube a Matias para ir para a terra da antropofagia. Ora, os homens daquela cidade não comia pão nem bebia vinho, mas comeu a carne e bebeu o sangue dos homens. E todo estranho que desembarcou lá, eles tomaram, e colocaram para fora seus olhos, e deu-lhe uma bebida mágica que tirou sua compreensão. 2 Então, quando Matias chegou foi assim tratado. Mas a bebida não teve efeito sobre ele, e ele permaneceu orando por ajuda na prisão. 3 E veio uma luz e uma voz: Matias, meu amado, receber a vista. E ele viu. E a voz continuou: eu não te abandonará. Fica 27 dias, e vou enviar André para te livrar e todo o resto. E o Salvador subiu ao céu. Matias permaneceu cantar louvores. Quando os carrascos veio tomar vítimas, ele manteve os olhos fechados. Eles vieram e olhou para o bilhete na mão e disse: 3 dias mais e vamos matá-lo. Para cada vítima tinha um bilhete amarrado em sua mão para mostrar a data em que os seus 30 dias seria cumprida. 4 Quando 27 dias se passaram, o Senhor apareceu a André no país onde ele estava ensinando e disse: em 3 dias Matias deve ser morto pelos devoradores de homens. Ir entregá-lo. Como é que é possível para mim chegar lá a tempo cedo para amanhã e ir para a praia e você vai encontrar um navio? E ele deixou. 5 Foram André e seus discípulos, e encontrou um pequeno barco e 3 homens. O piloto era o Senhor, e os outros 2 eram anjos. André perguntou: para onde iam? Para a terra dos devoradores de homens, quero ir para lá também. Todo homem evita aquele lugar. Por isso que você vai, tem uma palavra para fazer. E se você pode nos levar? Ele disse: venha a bordo. 6 André disse: devo dizer-lhe que temos dinheiro nem mantimentos. Como, então, fazer você viajar? Nosso mestre nos proibiu de tirar dinheiro e provisões. Se você vai nos fazer isso, bondade, nos dizem. Se não, vamos procurar outro navio. Se estas são as suas ordens, venha a bordo e as boas-vindas. Desejo realmente ter discípulos de Jesus no meu navio. Então, eles embarcaram. 7 Jesus ordenou 3 pães a ser trazidos e André chamou seus discípulos para participar. Mas eles não lhe puderam responder, pois estavam perturbados com o mar. Então André explicou ao piloto, e ele se ofereceu para colocá-las em terra. Mas eles se recusaram a deixar André. 8 Jesus disse: diga a seus discípulos algumas das maravilhas seu mestre fez, para incentivá-los, porque estamos indo para zarpar. E assim fizeram, e Jesus guiou. André disse aos discípulos sobre o acalmar da tempestade, e orou em si mesmo que eles podem dormir, e eles adormeceram. 9 André disse a Jesus: diga-me sua arte. 16 anos que eu navegar no mar, e este é o 17º, e eu nunca vi tal direção. O navio é como se em terra. Jesus disse: eu, também, muitas vezes navegou o mar em perigo. Mas porque você é um discípulo de Jesus, o mar te conhece e ainda é. André louvou a Deus que ele havia conhecido um homem assim. 10 Jesus disse: diga-me por que os judeus não acreditam em seu mestre. André enumerou os milagres. Ainda, disse ele, os judeus não acreditaram. Talvez ele não fazer estes sinais antes de os sumos sacerdotes. 11º Sim, ele fez, tanto de forma aberta e privada, e eles não acreditam. Quais foram os sinais que ele fazia em segredo ao homem com espírito de questionamento? Porque você me tentarás e eu não tentá-lo, mas minha alma se alegra ao ouvir suas maravilhas. Vou dizer-lhe, então. 12 Uma vez que quando nós os 12 fomos com o nosso Senhor a um templo pagão que ele pode nos mostrar a ignorância do diabo, os sumos sacerdotes nos viu e disse: porque você siga este homem que diz que ele é o Filho de Deus? Tem Deus um filho? Não é este o filho José e Maria, e seus irmãos são James e Simão? E os nossos corações foram enfraquecidos. E Jesus, conhecendo-o, e levou-nos à parte, para o deserto e fez sinais poderosos e reforçou a nossa fé. E nós dissemos aos sacerdotes: vinde e vede, pois ele nos convenceu. 13º E os sacerdotes chegaram ao templo pagão, e Jesus nos mostrou a forma dos céus, para que possamos saber se era verdade ou não.
30 homens do povo e 4 padres estavam conosco. À direita e à esquerda do templo Jesus viu 2 esfinges esculpidas, e virou-se para nós e disse: Eis que a forma do céu. Estes são como os querubins e serafins no céu. E ele disse para a esfinge à direita: Você é a aparência de que está no céu, feitas por artesãos, descer e convencer esses padres seu ser Deus ou do homem. 14 Ele desceu e falou e disse: Filhos ó, tolas de Israel, este é o Deus que se fez homem. Diga-me não que eu sou uma pedra, melhor são os templos do que a sua sinagoga. Nossos sacerdotes purificar-se 7 dias das mulheres, e não se aproximar do templo, mas você vem em linha reta de contaminação. Os templos abolirá suas sinagogas, e tornar-se igrejas do Filho unigênito de Deus. 15 Os sacerdotes disse: Ela fala por magia, ouvistes que dizer que este homem falou com Abraão. Como isso é possível? Jesus disse à esfinge: Vá para a caverna de Mamre e chamar Abraão, oferecê-lo subir com Isaque e Jacó, e vir para os templos dos Jebusaéns para condenar os sacerdotes. Ele foi chamar, e os 12 patriarcas se levantou e saiu. Para qual de nós foste enviado? Não para você, mas para os 3 patriarcas. Voltar e descansar. Eles voltaram, e os 3 patriarcas veio e condenados os sacerdotes. Jesus mandou que, e enviou a esfinge de volta ao seu lugar. Mas os padres não acreditavam. E muitas outras maravilhas que ele fez. 16 Jesus, vendo que eles estavam perto da terra, inclinou a cabeça sobre um dos anjos, e acabou de falar a André, e André foi dormir. Em seguida, Jesus ordenou que os anjos receberam os homens, e colocá-las fora da cidade dos devoradores de homens e de retorno. E então todos partiram para o céu. 17 André acordou e olhou em volta, e percebeu o que tinha acontecido, e despertou seus discípulos. Disseram-lhe o seu sonho. Águias veio e deu terma para o paraíso, e eles viram o Senhor em seu trono, e dos anjos, e os 3 patriarcas e David cantando, e você os 12 apóstolos e 12 anjos por você, a quem o Senhor ordenou a obedecer-lhe em tudo. 18 André regozijou-se e orou ao Senhor para mostrar-se. E Jesus apareceu na forma de uma criança bonita. André pediu perdão por sua ousadia no navio. Jesus assegurou-lhe e disse-lhe que os ensaios o aguardavam na cidade, e encorajou-o a suportar-se e partiu. 19 Eles entraram na cidade, sem ser visto, e foi para a prisão. Os 7 guardas caiu morto em sua oração. No sinal da cruz as portas se abriram. Ele encontrou Matias, e eles se cumprimentaram. 20 André olhou para as vítimas, que estavam nus e comer grama, e batia no peito e censurou o diabo. Quanto tempo varreste tu com homens? Fizeste fazer com que Adão ser expulso do paraíso. Fizeste causa o pão que estava sobre a mesa para ser transformado em pedras. Mais uma vez, fizeste entrar na mente dos anjos e levá-los a ser contaminados com mulheres, e fizeste seus filhos selvagens gigantes para devorar os homens sobre a terra, de modo que Deus enviou o dilúvio. 21 Então os 2 oraram e lhes impuseram as mãos sobre os prisioneiros, e restaurado primeira vista deles, e, em seguida, o seu sentido, André ordenou-lhe sair da cidade, e permanecem sob uma figueira e esperá-lo. Havia 270 homens e 49 mulheres. André ordenou uma nuvem, e levou Matias e os discípulos e irmãos à montagem onde Peter estava ensinando, e ali permaneceu. 22 André saiu e entrou na cidade, e sentou-se por uma coluna de bronze como uma estátua sobre ela, para ver o que iria acontecer. Os carrascos chegou e encontrou a prisão vazia e os guardas mortos, e relatou aos governantes. Eles disseram: Vai, traga os 7 homens mortos para nós para comer a dia, e montar amanhã, os velhos, e vamos lançar sortes para 7 por dia e comê-los, até que possamos equipar navios, e enviar e recolher as pessoas a comer. Assim faziam os 7 cadáveres. Havia um forno no meio da cidade e uma grande iva para o sangue. Eles colocaram os homens na cuba. Uma voz veio: André, olhe para isto. André orou, e espadas dos homens caiu e suas mãos se transformado em pedra. Os governantes gritou: Há assistentes na cidade. Ir reunir os velhos, porque estamos com fome. 23 Eles encontraram 215, e os lotes foram lançados para 7. Um deles disse:
Tome meu filho e matá-lo ao invés de mim. Eles pediram licença dos governantes, e foi concedido, e o velho disse: eu tenho uma filha, levá-la também, e me poupar. Assim, as crianças foram trazidos para o Iva implorando por suas vidas, mas não houve piedade. André vurou, e novamente as espadas caiu das mãos dos homens, e houve muito alarme. 24 Então veio o diabo sob o disfarce de um homem velho, e disse: ai de vós, tudo que você vai morrer de fome. Mas procurar agora e procurar um estranho chamado André. Ele é a causa do seu problema. André estava olhando para o diabo, mas o diabo não podia vê-lo. E André disse: ó Beliar, meu senhor vai te humilhar para o abismo. O diabo disse: eu ouvi a sua voz e sei, mas onde você está eu não ver. André disse: não és tu chamada Amael porque és cego. O diabo disse: olha para o homem que falou para mim, pois é ele. E eles fecharam as portas e olhou em todos os lugares, mas não conseguiu encontrá-lo. O Senhor apareceu e disse a André: mostra-te a eles. 25 Levantou-se e disse: que eu sou André que buscais. E correram, e levou-o, e debateu como matá-lo. Se nós cortar a cabeça dele, ele não vai dor o suficiente. Vamos colocar uma corda em volta do pescoço e arrastá-lo pelas ruas todos os dias até que ele morra, e dividir o seu corpo e comê-lo. Eles o fizeram, e sua carne foi rasgada e seu sangue fluiu, e foram lançados na prisão com as suas mãos atadas atrás dele. 26 E assim o fizeram no dia seguinte, e ele chorou e clamou ao Senhor, e o diabo disse às pessoas para ferir sua boca que ele poderia não falam. E eles amarraram suas mãos atrás das costas e deixou-o na prisão. O diabo levou 7 outros demônios, a quem André havia expulsado de lugares no bairro. Esta parece ser uma referência aos actos mais velhos, e chegaram a André, e o diabo disse: agora vamos matá-lo como seu mestre a quem Herodes Pântano. 27 E ele disse: agora meus filhos, matá-lo. Mas eles viram o selo na testa e estava com medo, e disse: você matá-lo, porque não podemos. E um deles disse: se não podemos matá-lo, vamos zombar dele. E puseram-se diante dele e zombavam dele com seu desamparo, e ele chorou. E uma voz, o diabo disfarçado disse: por que chorem? André disse: por causa de nossa palavra do Senhor. Tenha paciência com eles. Caso contrário eu teria mostrado você. Mas se o Senhor concede-me uma visita nesta cidade, vou castigá-lo como você merece. E eles fugiram. 28 No dia seguinte, as pessoas arrastou novamente, e ele clamou ao Senhor: aqui estão as tuas palavras. Um fio de cabelo de suas cabeças não pereça, eis a minha carne arrancado de mim. E uma voz disse em hebraico: as minhas palavras não hão de passar. Olhar para trás de ti. E ele viu grandes árvores frutíferas crescendo onde sua carne e sangue tinha caído. E eles levaram de volta para a prisão, e disse: talvez ele vai morrer amanhã. 29 O Senhor veio e tomou sua mão e levantou-se todo. E na prisão era um pilar, e sobre ela uma estátua. André foi para ele e estendeu as mãos 7 vezes e disse: medo tu o sinal da cruz, e deixar esta estátua derramar água como uma inundação. E não dizer: eu sou apenas uma pedra para que Deus nos fez de terra, mas vos estáis limpos. E, portanto, Deus deu ao seu povo a lei em tábuas de pedra. E a estátua derramou água fora de sua boca, a partir de um canal, e foi amargo e corroído carne dos homens. 30 De manhã todas as pessoas começaram a fugir. A água matou seu gado e seus filhos. André disse: vamos marcar o muro da cidade por fogo. Uma nuvem de fogo veio cercado, e eles não podiam escapar. A água chegou até o pescoço e consumido sua carne. Eles choraram e lamentaram até que ele viu seu espírito foi esmagado, e relatou a estátua de alabastro de Cesar. E André saiu da prisão, a separação de água diante dele, e as pessoas orou por misericórdia. 31 O velho que tinha desistido de seus filhos veio e suplicou. Mas André disse: gostaria de saber de você, você e os executores 14 deve ser engolido e ver os lugares de tormento e de paz. Ele foi tão longe como a grande curva, e orou, e a terra se abriu e engoliu a água e o velho e os executores. E todos temiam muito, mas ele os consolou.
32 Então ele ordenou-lhes trazer todos os que tinham sido mortos pela água, mas eram muitos, por isso, ele orou e reviveu-los. Então ele chamou o plano de uma igreja e batizou-os e deu-lhes preceitos do Senhor. E rogaram-lhe que ficasse com eles um pouco, mas ele se recusou, dizendo que eu preciso primeiro ir para os meus discípulos. E ele estabelecidos, e eles lamentou gravemente. 33 E Jesus apareceu na forma de uma criança bonita e reprovava por deixando-os, e disse-lhe para ficar 7 dias. E então ele deve ir com os seus discípulos para a terra dos bárbaros, e depois voltar e trazer os homens para fora do abismo. E ele voltou e todos eles se alegrou muito.